Capítulo 8. Retrato de um servo. Segunda parte. Quando visitamos uma galeria de arte, não andamos por ela afobadamente. Vamos passeando bem devagar. Paramos muitas vezes, analisamos bem aquelas obras que ali guardadas, demorando-nos a apreciar os quadros. Examinamos os detalhes dele, a textura, a técnica empregada, a escolha e a mistura de cores, os traços mais sutis e mais fortes. O jogo de sombra, a luz, e quanto mais valiosa for a tela, mais tempo e apreciação ela merece da nossa parte. Pode ser até que mais tarde voltemos a examiná-la novamente com mais profundidade, principalmente se formos alunos daquela escola artística ou do artista. E Deus colocou em sua galeria de obras valiosas um quadro de imenso valor. Trata-se de um servo, esmeradamente pintado com palavras e que, para entendermos e apreciarmos, precisaremos empregar muito tempo. A moldura em que o quadro foi colocado é o imortal Sermão do Monte, proferido por Jesus. Já examinamos uma parte deles, mas estamos voltando a analisá-lo, esperando ver mais detalhes que nos ajudem a nos tornarmos semelhantes à pessoa retratada pelo pintor. Análise de mais 4 qualidades. Nesse retrato falado de um servo, Cristo ressalta 8 características ou qualidades. Já estudamos as 4 primeiras no capítulo anterior. Agora voltamos ao quadro para fazermos uma análise das 4 últimas. Mateus 5, do 7 ao 12, que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentiram, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os misericordiosos. A misericórdia é um interesse profundo pelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou sofrimento. É demonstrar cuidado para com os infelizes, um oferecimento de auxílio aos que sofrem, que padecem sobre os golpes da adversidade e da dureza de vida. O termo em si tem conotações muito interessantes. Ele não significa apenas ter pena de uma pessoa no sentido popularizado dessa palavra. Não significa apenas ter dó de alguém que se acha em dificuldade. O termo Shedesque, traduzido misericórdia, designa uma capacidade de penetrar no interior de outra pessoa. Está claro, portanto, que não se trata apenas de seguir uma onda emocional de piedade. É muito mais do que isso. Implica em esforço deliberado da nossa parte, um esforço de vontade do espírito. Ele denota uma compaixão que nasce de uma deliberada identificação com outro indivíduo, de modo que passamos a ver as coisas como ele vê e senti-las como ele sente. Esse servo de Deus que consegue oferecer misericórdia aos infelizes, muitas vezes o fazem com grande dose de encorajamento, porque se identificam com o que sofrem, sentem onde o calo aperta. Em vez de ficarem a observar de longo o necessitado ou de mantê-lo afastado de si, eles se aproximam, se envolvem com ele e lhe oferecem auxílio para que possam trazer-lhe um pouco de alívio ao seu sofrimento. Uma vez por mês, um grande grupo de universitários de nossa igreja lota um ônibus e vai, não para um clube campestre ou para uma praia a fim de se divertir, não. Vai para uma boca de lixo da Tijuana, no México, onde vivem centenas de famílias pobres. Nossos jovens, sob a estimulante liderança de Kenneth Kemp, membro da equipe de pastores, levam maçãs e outros alimentos para os pobres. Levam também quantias em dinheiro que arrecadam para dar àquelas pessoas que levam uma existência tão miserável. Há vezes em que eles mal podem acreditar no que veem, ouvem e no cheiro que sentem ali, naquele contato direto com a pobreza disfarçada de boca de lixo da Tijuana.
O que estão fazendo? Estão mostrando misericórdia, um ministério dedicado ao próximo, gerado no ventre da identificação pessoal. Em nossa sociedade atual, fria e isolada, a misericórdia é uma virtude poucas vezes revelada. Em nossos dias, as manchetes nos jornais contam histórias as mais chocantes. Ao regressar certa noite para seu apartamento, uma jovem foi brutalmente agredida. Durante meia hora, ela gritou por socorro, gritou até ficar rouca, tentando defender-se enquanto seu agressor a ataque e a violentava. Das janelas próximas, 38 pessoas observam a cena como que hipnotizadas durante aqueles 30 minutos. Nenhuma delas foi ao menos ao telefone ligar para a polícia, e naquela noite a moça morreu, porque 38 pessoas testemunharam o fato em total silêncio. Outro jovem teve uma experiência semelhante. Um rapaz de 17 anos viajava no metrô sentado silenciosamente, cuidando da sua própria vida, enquanto foi atacado por outros que o esfaqueavam no estômago. Havia ali mais 11 passageiros que viram o esfaqueamento, mas nenhum deles foi em socorro do moço. O mesmo, depois que os agressores fugiram e o trem arrancou, o rapaz ficou caído em meio a uma poça de sangue, sem que nenhum dos passageiros se aproximassem dele. Um pouco menos dramático, mas igualmente chocante, foi o que passou uma senhora de Nova York. Estava fazendo compras na Quinta Avenida, na movimentada Manhattan, e em um dado momento tropeçou, caiu e quebrou a perna. Começou a gritar por socorro, angustiada e quase fora de si. Ela ficou ali a pedir socorro não durante 2 minutos nem 20, mas 40 minutos, enquanto por ali passavam pessoas entre estudantes, executivos, negociantes e outros que faziam compras, que davam a volta ou passavam por cima, ignorando completamente seus gritos. Depois de algum tempo, praticamente centenas de pessoas haviam passado por ela. Então, o motorista de táxi parou, colocou em seu carro e levou para um hospital próximo. Se vocês tiverem um amigo que está necessitado e lhe disserem bem, adeus e que Deus o abençoe, esqueça-se e coma bem, e depois lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso. Tiago 2,15 e 16. E o apóstolo João penetra ainda mais profundo quando diz em 1 João 3,17: mas se alguém que se considerar cristão possui dinheiro suficiente para viver bem e vendo o irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? O verdadeiro servo é misericordioso, ele se preocupa com os outros, ele se envolve com os outros, suja-se caso seja necessário, e não oferece aos outros apenas palavras piedosas, mas muito mais do que isso. E o que obtém em retribuição? O que Cristo promete? Alcançarão misericórdia. Aqueles que se mantêm distantes, afastados e desinteressados com relação aos outros receberão igual tratamento, mas Deus promete que aquele que estendem as mãos e demonstram misericórdia receberão de volta tanto as outras pessoas como do próprio Deus. Poderíamos fazer uma parafrase dessa bem-aventurança do seguinte modo: ah, que felicidade a daquele que se identifica com os necessitados e o que os acode nisso, que penetra no interior deles de tal maneira que possa enxergar com os olhos dele, pensar com a mente deles e sentir com o seu coração. Aquele que assim age verá que quando estiver necessitado, os outros farão o mesmo por ele. E foi exatamente isso que Jesus, o nosso Salvador, fez por nós quando veio à Terra, quando se tornou humano. Ele assumiu a nossa vida, entrando em nossa pele. Assim lhe foi possível vê-lo através dos nossos olhos, sentir o aguilhão da dor e identificar-se com a angústia provocada pelas necessidades humanas. Por isso, ele nos compreende. Lembremos daquela maravilhosa palavra. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso supremo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve a mesma tentação que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas e nem pecou. Hebreus 4, do 14 ao 15. Os limpos de coração.
Assim como a primeira característica dessa série, Pobres de Espírito, essa qualidade também dá ênfase aos homens interior, à intenção, ao coração. Não se trata apenas de praticar o que é certo, mas de fazer o que é certo e também com a motivação certa. Trata-se de não usar de hipocrisia, de falsidade, não ter duas caras. Deus deseja que seus servos sejam pessoas de verdade, autênticos até a alma. O retrato que ele pinta deles é realista. Nos dias de Jesus, muitos dos líderes religiosos que se diziam servo do povo não eram limpos de coração. Longe disso, eram falsos e hipócritas, homens que representavam um papel sem integridade interior. Em Mateus 23, que contém uma das mais severas repreensões bíblicas contra a hipocrisia, encontramos palavras que se acham em forte contraste com as bem-aventuranças. Em vez de 8 bem-aventurados, encontramos 8 ai de vós, conta-nos Mateus. Ai de quem? Leiamos os versículos 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus, cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus disse isso. É pouco provável que ele desprezasse qualquer outro defeito de alguém que se dizia servo de Deus, mais do que despreza a hipocrisia. A falta de pureza do coração notou as características daquele fariseu hipócrita. Eram ótimos em questões de leis e regras, mas fracos em santidade. Eram ótimos em questões de aparência exterior, mas fracos interiormente. Eram ótimos em mandamentos públicos, mas fracos em questões de obediência pessoal. Eram ótimos em aparências, mas fracos na realidade da vida. Exteriormente, pareciam justos diante dos homens, mas interiormente estavam cheios de ossos, cheios de hipocrisia. Por que Jesus detestava tanta hipocrisia? Porque era antítese do serviço cristão. É por isso que declara repetidas vezes, ai de vós. Mas voltemos a Mateus 5,8. Limpos de coração. Jesus exalta essa virtude. O termo limpo contém a ideia de estar livre de contaminação, sem corrupção ou escória, sem malícia, de intenção sincera e honesta. Gosto muito daquela historieta sobre um pastor inglês que há muitos anos, numa manhã de segunda-feira, pegou o ônibus para ir à sua igreja que ficava perto da Central de Londres. Pagou a passagem ao entrar, preocupado com o programa de trabalho e com os problemas de sua congregação. Só depois que já estava sentado foi que percebeu que recebera troco a mais. Recontando as moedas, seu primeiro pensamento foi bem estranho. Puxa, como Deus nos dá o sustento. Mas à medida que os minutos se passavam, mais incomodado ia ficando. Sua consciência estava lhe telegrafando insistentes mensagens de que havia algo errado. Quando se aproximou da porta para saltar, olhou para o motorista e disse tranquilamente: Quando entrei, você me deu troco a mais por engano. O motorista deu um sorriso irônico e replicou: Não foi por engano, não. Ontem estive na sua igreja e ouvi sua pregação sobre honestidade. Só queria fazer uma prova com o senhor, reverendo. A promessa de Cristo é que os servos limpos de coração verão a Deus. Não há dúvida quanto ao destino final desses indivíduos. Estamos certos de que chegará o dia glorioso em que esses servos verão o Senhor e ouvirão dele as palavras mais preciosas que alguém poderia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Antes de passarmos às próximas características do servo, gostaria de desafiar a todos os que se tornam limpos de coração, pensemos no que isso significa, que mudança temos que fazer em nós, que hábitos teremos que cortar de nossa vida e, acima de tudo, que máscaras teremos que remover. Na ocasião em que escrevo essas palavras,
Eu e minha família estamos passando a semana de feriado de Ações de Graças numa estação de esqui no Colorado, no alto dos Montes Rochosos. Fui convidado para fazer palestras para cerca de 500 jovens de profissão liberal, muitos dos quais trabalham com a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Que grupo maravilhoso! Durante toda a semana, tenho falado sobre o serviço cristão autêntico, dando ênfase aos fatos de que precisamos ser pessoas sinceras, autênticas, limpas de coração, debatendo sobre a tendência humana de encobrir os erros, de dizer uma coisa quando fizer outra, de ser hipócrita, tudo de um jeito tão inteligente que os outros não descobrem a verdade. Ontem à noite resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito, a fim de ilustrar com bastante força essa mensagem. No meu último aniversário, minha irmã me deu uma máscara de borracha, dessas que encobrem toda a cabeça, e ela disse que me daria $10 se eu tivesse coragem de usá-la num domingo no púlpito. Meus filhos subiram a oferta para 15, mas não tive coragem, pois ontem à noite coloquei a máscara ao subir o púlpito. Achei que se havia um grupo que iria aceitar esse tipo de coisa, seria esse grupo com o qual estou falando, e foi extraordinário. Não falei nada sobre ela, sem nenhuma explicação, apenas me levantei e comecei a falar sobre a necessidade de sermos autênticos. E lá estava eu pregando, fazendo aquelas afirmações todas, e o povo ria, e mais não ria e ria, a mais não poder. Por quê? Todo mundo sabe por quê. A máscara anula tudo o que eu dizia, principalmente falando sobre um assunto como esse. É impossível convencermos os outros do que dizemos quando usamos uma máscara. Afinal, arranquei a coisa e os ouvintes se acalmaram quase no mesmo instante. E logo depois disso aconteceu. Todos entenderam o que eu estava mostrando. É interessante observar que, quando usamos uma máscara de verdade, ninguém se engana a esse respeito. Mas como é fácil usar máscaras invisíveis e enganar as pessoas, centenas de pessoas durante muito tempo. Saiba que a palavra hipocrisia vem de um termo grego que designa as antigas peças de teatro. O ator colocava uma máscara sorridente e declamava sua parte da comédia, enquanto o auditório se dobrava de rir. Depois ia para trás do palco, pegava uma máscara de expressão triste, com o senho franzido, e recitava textos trágicos. A plateia chorava e se lamentava. Sabe como era chamado esse ator? O Pócritos, aquele que usa máscaras. O servo que é limpo de coração já removeu sua máscara e Deus tem bênçãos especiais para a vida dele. Os pacificadores. É interessante notar que o termo grego, que aqui é traduzido por pacificadores, só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Talvez seja mais fácil entendermos o significado desse vocábulo dizendo primeiro o que esse texto não significa. Ele não significa bem-aventurado aqueles que evitam todos os conflitos e confrontações. Também não significa bem-aventurados aqueles que são tranquilos, calmos e fáceis de lidar. Nem bem-aventurados aqueles que defendem a tese da paz a qualquer preço. E não significa também bem-aventurados passivos, aqueles que fazem concessões em suas convicções quando são confrontados por pessoas que discordam. Não, nenhuma dessas ideias é o sentido certo da característica do pacificador mencionado nesse verso. A mensagem geral do texto é um imperativo: pacifique. Veja isso, Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos ler Romanos 14:19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também das edificações de uns para com os outros. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e dos bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é uma paz que se semeia do fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerra e nada tem porque não pedis. Tiago 3. Pegou a ideia?
O pacificador é aquele que primeiramente está em paz consigo mesmo, tranquilo, sem agitação, nervosismos ou tumultos. E depois, e portanto, não é agressivo. Em segundo lugar, ele se esforça ao máximo para acalmar brigas e não para provocá-los. É acessível, tolerante e não tem prazer em atitudes negativas. Segundo o texto de Efésios 4:3, os pacificadores preservam a unidade do espírito no vínculo da paz. Já conviveu com cristãos que não eram pacificadores? Claro, foi uma situação agradável. Sentiu neles um coração de servo? Sentiu-se edificado e inspirado? O corpo de Cristo foi fortalecido e amparado? Todos sabem as respostas dessas perguntas. Em seu livro Grandes Brigas na Igreja, gosto desse título, Leslie Flynn representa uma argumentação magnífica sobre o quanto podemos ser mesquinhos e irritantes e transcreve um poemeto do autor anônimo que toca profundamente em nossa firme intolerância e expressa bem nossa tendência para o exclusivismo. Creia como creio, nem a mais nem a menos. Confesse que estou com a razão e ninguém mais. Sinta o que sinto, pense somente como eu, como o que eu como e bebo o que eu bebo. Tenha mais aparência e faça sempre o que faço, e só aí então poderei ter comunhão com você. Quem adota essa filosofia de vida não pode ser considerado um pacificador, mas chega de aspecto negativo. Salomão de alguma coisa a dizer a respeito das obras pacificadoras. Vamos lá. Provérbios 14:1. Eles edificam, a mulher sábia edifica a casa. Eles controlam a língua e usam para curar e não para ferir. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Palavras agradáveis são como favo de mel. Provérbios 16:24. Eles não se irritam facilmente. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15:18. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Provérbios 16:12. São humildes e confiantes. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:25. E o Senhor Jesus revela uma promessa maravilhosa que os pacificadores podem reivindicar. Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. A paz é uma das coisas que mais nos assemelham a Deus. Quando a promovemos, a buscamos e damos exemplos dela, nos identificamos diretamente com Ele. Um homem que admiro já há uns 20 anos e que foi meu professor de hebraico no seminário é Dr. Bruce Walker. Ele não é apenas uma sumidade em cultura Ele não é apenas uma sumidade em cultura, mas também um edificante servo do nosso Senhor. Em minha opinião, é um dos melhores exemplos de pacificador que se pode encontrar entre o povo de Deus. É difícil descrever a grandeza de seu intelecto e, no entanto, é um modelo de amor e graça. Que maravilhoso equilíbrio. Faz alguns anos, o Dr. Bruce, outro pastor e o aluno da Universidade Brandeis, que também fizeram o curso de seminário, fizemos uma visita à igreja que deu origem à primeira igreja da ciência cristã de Boston. Os quatro éramos totalmente desconhecidos ali, e uma senhora idosa nos recebeu e sorriu quando ali entramos. Ela não tinha a menor ideia de que estava falando com quatro pastores e resolvemos não nos identificar, pelo menos inicialmente. Ela nos mostrou vários pontos interessantes no salão principal. Quando chegamos perto do grande órgão de tubos, ela começou a falar sobre as doutrinas de sua igreja e, em especial, sobre a crença de que não haverá julgamentos para o homem na vida futura. O Dr. Bruce esperou o momento certo e perguntou como quem não quer nada. Mas, minha senhora, não está escrito num verso da Bíblia que aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso juízo? Ele poderia ter citado Hebreus 9:27 em grego, mas usou de gentileza e tato com aquela senhora. Devo confessar que fiquei pensando, força total, Bruce. Agora ela chegou aonde a gente queria. Mas ela, sem ao menos fazer uma pausa, disse simplesmente: Gostaria de visitar o andar superior? Sabe o que o Dr. Bruce disse? Mas é claro que sim, muito obrigada. Ela sorriu, parecendo estar um pouco aliviada, e pôs-se a subir um lance de escadas, conduzindo-no para o segundo andar. Eu quase não podia acreditar no que via, só conseguia pensar uma coisa: não,
Não a deixe escapar agora, insista para que ela responda a sua pergunta. Em meio a essa luta interior, num dado momento, puxei pelo braço e indaguei em voz baixa. Por que não insistiu com ela? Por que não insistiu na pergunta, não deixando que saísse enquanto não respondesse? Calma e tranquilamente ele colocou a mão no meu ombro e respondeu em voz sussurrada: Bem, isso não seria justo da minha parte e não teria agido com amor. Teria. Bem, a suave repreensão dele me deixou tonto. Nunca me esquecerei daquele momento. E para completar a história, talvez o leitor queira saber que ao menos de 20 minutos depois ela estava sentada ao lado daquela senhora, falando-lhe do Senhor Jesus Cristo com muito amor. E ela o escutava com grande atenção. Aquele grande pacificador conquistara uma ouvinte, e eu, agressivo, havia aprendido uma lição inesquecível. Sabe o que ela vira em meu amigo? Um exemplo vivo de um filho de Deus, exatamente como o Senhor promete nessas bem-aventuranças. Eles serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo, temos estado examinando um retrato. Vimos o servo de Deus como uma pessoa misericordiosa, autêntica e com um indivíduo que busca a paz em todo custo. Agora falta apenas uma parte final do quadro para analisarmos e apreciarmos demoradamente os que são perseguidos. Não sei que impressão o leitor tem desse texto, mas à primeira vista ele parece deslocado aqui, principalmente vindo depois de que acabamos de ver sobre os pacificadores, mas não está fora do lugar. Na verdade, a perseguição geralmente vem para aqueles que fazem o que é certo. No capítulo 12, iremos debater essa questão mais profundamente. Aqueles que sinceramente desejam servir aos outros, logo percebem que receber maus tratos passa a ser a norma e não a exceção. É a regra geral. Cristo sabia que seria assim. Leiamos esse verso atentamente. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Notou esse fato interessante? Ela não diz se os homens injuriarem, mas quando eles vos injuriarem, e eles não apenas irão injuriar-nos, mas também nos perseguirem e falar mal de nós, mentiras e difamações. Está bem claro que Jesus ensina que seremos cruelmente maltratados. É duro suportar isso, mas o Salvador afirma que seremos bem-aventurados quando o suportamos e promete uma grande recompensa para os que forem pacientes e demonstrarem perseverança. Há situações em que a única maneira de o servo suportar essas pressões sem tornar-se amargurado é concentrar-se na recompensa prometida por Cristo. O Senhor chega a dizer que devemos nos regozijar e exaltar ao lembrarmos o grande galardão que ele nos dará no céu. Charles Spurgeon foi e sempre será considerado um dos mais talentosos e notáveis pregadores da história da igreja. Qualquer um que goste de pregar e deseja cultivar a arte e a habilidade de comunicar deve estudar os textos de Spurgeon. Antes dos 30 anos, ele era o mais famoso pregador da Inglaterra. Todos os domingos, sua igreja, o tabernáculo, ficava superlotada, pois vinham pessoas de todas as partes e até de quilômetros de distâncias a cavalo e em charretes para ouvir o talentoso pregador discorrer sobre a palavra de Deus. E seus ouvintes sentiam-se estimulados, incentivados e exortados, alimentados e edificados na sua fé. Ele realmente foi um fenômeno. Em consequência disso, tornou-se alvo de críticas por parte da imprensa, de outros pastores, de pessoas influentes de Londres e também de alguns dos membros da igreja. De um modo geral, ele aceitava as críticas até muito bem, mas afinal aquilo começou a mexer com ele. O grande pregador começou a dobrar-se ao peso de ataques. A perseguição estava cobrando uma pesada taxa de seu espírito, até então bastante resistente. Contaram-me que sua esposa, vendo os efeitos que aqueles ataques verbais estavam tendo sobre o marido, resolveu auxiliá-lo.
para que voltasse a firmar-se e recuperar a sua poderosa presença no púlpito. Procurou na Bíblia, em Mateus 5, do 10 ao 12, essa bem-aventurança que estamos analisando e copiou as palavras dessa passagem numa folha de papel no teto do quarto, bem acima da cama, na direção do lugar onde se dormia. Assim, todas as manhãs e todas as noites, quando o rei lhe recostava o corpo na cama, ali estava aquela palavra para estimulá-lo. Bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E ela deixou a folha do papel ali pregada por um bom período, até que tivesse influência sobre ele. Que se aumente o número de pessoas igual à esposa de Spurgeon. É reconfortante pensar que um cônjuge pode-se construir semelhante fonte de encorajamento para o companheiro. É reconfortante ver também que não somos os únicos nessa questão da perseguição. Notou o que Cristo disse? Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Servos, essa afirmação faz com que possamos dizer que basta a nossa tendência de sentir pena de nós mesmos na primeira ocasião em que fomos tentados a isso. Não somos os únicos, isso vem acontecendo há séculos. Um último olhar ao retrato. Pouco antes de morrer, em fevereiro de 71, minha mãe pintou um quadro a óleo para mim. Ela se tornou um amigo silencioso, uma expressão muda, mas eloquente do meu chamado. É um quadro de um pastor com suas ovelhas. Ele está sentado, sozinho, com o cajado na mão, de frente para a colina onde as ovelhas estão espalhadas. Não se vê o rosto do pastor, mas os carneirinhos que o cercam parecem ter personalidade próprias. Alguns dão a impressão de dedicados e carinhosos, e um deles parece ter um espírito independente e obstinado, e outros começam a desviar-se andando para longe. Mas o pastor ali está junto ao rebanho, fiel e diligente, cuidando deles. Essa obra de arte, um quadro bastante grande, está pendurado na parede do meu gabinete. Acima dele há uma lâmpada. Há ocasiões em que estou profundamente esgotada após um dia de trabalho, atendendo às necessidades dos outros, ou depois de uma pregação, ou de muito contato com o rebanho. Vez por outra, em ocasião assim, pego a lâmpada de saleta e da mesa e deixo acesa apenas a que incide sobre essa pintura. Isso me ajuda a manter a perspectiva do trabalho. Ele é um lembrete para mim, uma reafirmação simples e silenciosa de que estou exatamente onde Deus quer, fazendo o que Ele quer que eu faça. Esse ato de dar um último olhar ao quadro do pastor com suas ovelhas sempre me traz um grande estímulo ao final de um dia de trabalho. E nesses 2 capítulos estivemos fazendo isso, estivemos estudando o retrato do verdadeiro servo, pintado por Jesus, examinando todos os seus detalhes, e percebemos que esse estudo foi ao mesmo tempo esclarecedor e edificante. Vimos que as promessas de Cristo nos dão segurança e que as repetidas afirmações bem-aventurado hoje nos ajuda a ter firmeza. Ele descreve nossa missão e faz explicar nossa condição de pobres de espírito, pranteadores, manso, famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos. E quando apagamos todas as outras lâmpadas que podem desviar nossa atenção, isso faz com que concentremos o pensamento nessas 8 qualidades específicas. Agora, a pergunta que se acha diante de nós é: será que uma pessoa assim poderia realmente exercer alguma influência nesse mundo obstinado, competitivo e voluntarioso? Seria possível um servo deixar sua marca nele? E o capítulo seguinte responde essa pergunta com um sonoro sim, pode. Nesse novo mundo escuro e insípido, somente o servo pode ser o sal e a fonte de luz. E assim finalizamos o capítulo 8.